Boa noite, na paz do Senhor, a todos meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, meus queridos. Esta noite eu quero vos trazer uma palavra de reflexão, sobre o propósito com Deus. O Senhor, nosso Deus, é um Deus de propósito, e Ele tem prazer em abençoar o homem e a mulher que faça ou que faz propósito para com Ele, tá? No livro de Gênesis, no capítulo 28, nós encontramos algo lindo, né? No versículo 10 em diante, né? Um cidadão, por nome Jacó, que era usurpador, enganador, trapaceiro, né? Procurava levar vantagem em tudo, né? Ele era interesseiro, cidadão interesseiro. E ele enganou seu pai e enganou seu irmão. E o negócio foi tão sério que o irmão tentou tirar a sua vida. E ele, para não morrer, teve que fugir de casa, tá? E quando ele fugiu de casa, foi para um certo lugar, a possibilidade dele não chegar naquele lugar era grande. Ele poderia ser morto no caminho. E ele, sabendo do perigo, e como a situação dele era crítica, então ele resolveu fazer um propósito com Deus, tá? E ele disse, se reuniu ali, ele ficou ali e tal, teve um particular com Deus, e ele disse: se o Senhor me guardar neste caminho, me livrar de todos os perigos, e me der pão para comer, e roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus, né? E se Ele me trazer em paz à casa do meu Pai, de tudo que Ele me der, certamente eu vou tirar 10% para a sua obra ou para o Senhor. Ele fez este propósito com Deus, tá? De tudo que o Senhor permitisse que chegasse às suas mãos, ele ia separar 10% para Deus, né? Quando ele fez esse propósito, a única coisa que ele tinha era um pedaço de madeira, né? Um cajado, não tinha mais nada. Pois então, meus queridos, quando é no livro de Gênesis, no capítulo 32, e o versículo 10 em diante, 20 anos depois, nós encontramos o mesmo cidadão que voltava para a casa do pai, completamente diferente daquele de 20 anos atrás, tá? O homem tinha se tornado mais rico do que o patrão, tinha esposa, tinha filho, e a riqueza dele era tão grande que ele teve que dividir em dois grupos. E ele chegou a dizer, conversando com Deus: quando eu passei aqui, eu só tinha o meu cajado, e agora eu estou voltando e a minha riqueza é tão grande que eu tive que dividir em dois grupos, em dois bandos. Então, meus queridos, simplesmente porque ele fez um propósito com Deus. Meu querido, minha irmã, meu amigo, faça um propósito com Deus, tá? Deus tem prazer de abençoar homens e mulheres que faz propósito com Ele, tá? Nós encontramos na Bíblia muitos homens que fizeram propósito com o Senhor, né? Daniel, por exemplo, Daniel ainda muito jovem, lá no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, o versículo 8, Daniel fez um propósito, né? Ele foi levado da casa dos pais para um outro país, para ser escravo, como cativo, mas ele fez um propósito com Deus, né? Que seria fiel a Deus naquele país, né? Custasse o que custasse, mesmo que tivesse que morrer, mas ele seria fiel ao Senhor e não iria se contaminar com nada daquele país, né? Que representa o mundo. Então ele fez esse propósito com Deus. Quando chega no capítulo 10 de Daniel, e o versículo 12, Daniel já está com mais de 80 anos, tá? Veja bem, já está com mais de 80 anos, e é um dos homens mais respeitados daquele país, né? Ficando apenas atrás do rei. Deus o abençoou de maneira poderosa, que era respeitado na terra e no céu. Quando ele tem um encontro com um ser celestial, o anjo chama ele de homem muito amado, e diz: desde o dia que tu fez aquele propósito com Deus, em te humilhar e compreender a palavra de Deus, que são ouvidas as tuas palavras. E, meus queridos, Deus tem prazer em abençoar pessoas que fazem propósito com Ele. Eu quero te convidar nesta noite a fazer um propósito com Deus, e verás o que Deus fará na tua vida. Para concluir aqui rapidinho, vejam bem, José, outro homem de Deus, né, foi levado para o cativeiro, foi vendido para o Egito, mas lá no Egito,
ele fez um propósito com Deus. E o propósito foi de não pecar contra Deus, tá? Mesmo que ele não entendesse, não compreendesse, porque tanto sofrimento, né? Lá sofrendo e tal, mas ele fez um propósito com Deus. E foi jogado nas masmorras do Egito, mas dentro das masmorras do Egito, sofrendo amargamente, sem entender porque ele continuou sendo fiel a Deus. Ele manteve a sua palavra. E o resultado foi que Deus pegou ele do cativeiro, das masmorras do Egito, e levantou ele para ser o governador da terra do seu sofrimento. Das masmorras do Egito, Deus tirou para ser o segundo homem mais importante daquele país, a nação mais poderosa da terra naquela época. Por quê? Porque eles fizeram um propósito com Deus. Eu quero te convidar nesta noite, faça um propósito com Deus, né? Para concluir, no livro de Números, no capítulo 14, nós encontramos ali dois homens, chamados Josué e Caleb, que fizeram um propósito com Deus de não ser rebeldes, mas de permanecerem fiéis ao Senhor. Os anos se passaram, 45 anos depois, lá no livro de Josué, no capítulo 14, e o versículo 10 em diante, nós encontramos os dois homens, Josué e Caleb, os únicos homens, as únicas pessoas que tinham saído do Egito, estavam vivos na terra prometida. E ali Josué era o líder principal e Caleb estava ao seu lado. Então Caleb, conversando com ele, diz: há 45 anos, quando eu tinha 40 anos, eu fiz um propósito com Deus de ser fiel ao Senhor, e eu não me desviei dos caminhos do Senhor. Hoje eu tenho 85 anos. Durante esses 45 anos, Deus me guardou, Deus me abençoou, e eu tenho hoje 85 anos, e eu continuo com a mesma força da época quando eu tinha 40 anos. Vejam só, meus queridos, 45 anos ainda estava de pé contando a história. Por quê? Porque fizeram um propósito com Deus. Eu quero te convidar nesta noite, faça um propósito com Deus, tá? Não é fácil, mas se você fizer um propósito com Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a cumprir o teu propósito, tá? A deixar a tua palavra de pé. Não é fácil a gente ser fiel, permanecer com a nossa palavra, mas se a gente conseguir, Deus honra, Deus tem prazer de abençoar e honrar, engrandecer o homem ou a mulher que faz propósito com Ele. Então, meu querido, faça um propósito com Deus nesta noite, tá? Faça um propósito com o Senhor nesta noite. A você que é empresário, você que é empregado, você que está desempregado, faça um propósito com Deus nesta noite, meu querido. Nós estamos vivendo uma época bem propício para se fazer propósito, tá? E aproveitando, eu quero convidar você para nos ajudar aqui na congregação do bairro Macaúba. Nós estamos em uma campanha aqui para climatizar o templo e precisamos só de R$5.000 para completar, né, o que nós já temos, tá? Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a você, meu amigo, minha amiga, a nos abençoar com uma oferta especial para climatizar a casa do Senhor, tá? Se o Senhor tem te abençoado, então abençoe a casa de Deus, né? Diz João 3,27 que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então faça este propósito e diga: eu vou abençoar a congregação do Macaúba com uma oferta especial. O que é uma oferta especial? Uma oferta especial é uma oferta movida por amor. Não importa a quantidade ou a quantia, o importante é se ela é movida por amor, tá? Então eu quero te convidar, e você pode, né? Você que está me assistindo agora, você pode, mas você pode dizer: ele está desempregado. Se você está desempregado, não tem, então peça a Deus. A palavra do Senhor diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Então peça a Deus. Se você não tem, peça a Deus e diga: Senhor, me ajuda, porque eu quero abençoar a congregação do Macaúba. Então, meus amados, eu quero lhe convidar nesta noite para nos ajudar nesta obra, e eu lhe garanto que você não vai andar nem despido, nem descalço e nem vai morrer de fome, ok? Então, nos ajude aqui no Macaúba com uma oferta de amor para a gente climatizar a casa do Senhor. E não se esqueça, faça propósito com Deus, tá? Faça propósito com Deus e Deus te honrará. Tu irás ver o que Deus vai fazer na tua vida, mas faça um propósito com Deus. Deus abençoa pessoas que têm coragem de fazer propósito com Ele, tá? Então, meus amados, tenham uma boa noite da paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus, amém.